Salve família, só passando aqui para apresentar os integrantes do grupo, o trabalho, né? Bom, eu sou Davi Tunes Vieira e o nosso trabalho é composto também da Bianca Vitória Faria Mota, do Pedro Vinícius Constâncio, do Rafael Dicene e do Carlos Henrique, se eu não estou enganado. Então, nosso trabalho é sobre a corrosão dos metais e métodos para combatê-los, exceto galvanoplastia. E agora, para saber também um pouco mais do meu figurino aqui, simbora pro vídeo. Oi gente, eu sou a Bianca Vitória e eu vou começar introduzindo o nosso trabalho. Então, eu vou começar falando sobre a corrosão, que é basicamente a deteriorização de materiais pela ação química ou eletroquímica, podendo não ter ligação com esforços mecânicos. A corrosão ela pode incidir sobre diversos tipos de materiais, sendo eles metálicos, como aço ou ligas de cobre, ou não metálicos, como plásticos, concreto ou cerâmica. Mas aqui eu vou dar ênfase à corrosão de materiais metálicos, ou seja, a corrosão metálica. Só para deixar claro, a corrosão metálica ela é a oxidação não desejada de um metal, ou seja, ela diminui a vida útil daquele material. E a corrosão pelo processo eletroquímico é o mais presente na natureza, e o principal responsável pela corrosão é a água com oxigênio dissolvido e o ar úmido. A eletroquímica ela é um ramo que não estuda apenas questões ligadas à corrosão, mas também a formação de pilhas ou células eletroquímicas, que é um fenômeno altamente ligado à oxirredução, que é quando um componente oxida e ele cede elétrons para outro, que reduz, e essa migragem de elétrons é conhecida como corrente elétrica. Essas pilhas ou células eletroquímicas, elas possuem três componentes principais, que são o catodo, o anodo e o eletrolito. No catodo ocorre a redução, no anodo é a oxidação, e o eletrolito ele faz com que a corrente elétrica possa fluir do catodo para o anodo. Esse fluxo acontece devido à diferença de potencial associada a diferentes materiais. A corrosão eletroquímica pode se dar de duas formas principais. A primeira é quando o metal está em contato com o eletrolito, solução condutora, ou condutor iônico, que envolve áreas tanto quanto anóditas e catódicas ao mesmo tempo. E isso faz com que se forme uma pilha de corrosão. E como exemplo disso, eu posso citar a formação da ferrugem, que o meu colega Pedro vai explicar um pouco melhor adiante. A segunda forma é quando dois metais estão ligados através de um eletrolito e assim eles formam uma pilha galvânica, que se trata de um dispositivo capaz de produzir eletricidade através de uma reação química. Agora que eu dei uma introduzida no assunto, eu passo a palavra para o meu amigo Pedro para ele continuar explicando melhor aí para vocês. O ferro, quando ele tem contato com uma água que não tem oxigênio ou em um ar que não tem umidade, ele não enferruja. Mas já quando ele entra em contato com uma água que tem oxigênio dissolvido, aí ele acaba enferrujando. Uma gota de água na superfície do ferro pode gerar um meio aquoso eletrolítico para a corrosão em uma pequena célula eletroquímica. A oxidação do ferro ela acontece em um ponto fora de contato com o oxigênio, e a superfície do metal age como um ânodo de uma célula galvânica minúscula. As equações que representam a corrosão do ferro na presença da água com oxigênio dissolvido são essas daqui. Bom, aqui nessa primeira equação nós podemos ver que o ferro se oxida a ferro 2+. Isso tudo ocorre no ânodo, e como nós vimos nos trabalhos anteriores, o ânodo é o lado da pilha que perde elétrons. Já nessa daqui nós temos a redução do O2, que é o lado da pilha que recebe elétrons. Na equação global nós temos ali o ferro sólido, que seria a lâmina de ferro, o meio mol de oxigênio gasoso, que seria o ar, mais H2O, que seria a gota de água, e também nós temos o ferro 2+, mais duas hidroxilas, e daí nós formaremos o hidróxido de ferro 2.
E mesmo ele sendo insolúvel, nós temos que representar ele dessa forma, que é com S de solúvel. Esse hidróxido de ferro 2, ele ainda pode chegar a se transformar em um hidróxido de ferro 3, por meio da oxidação, como nós podemos ver nessa equação aqui. Então a ferrugem, ela nada mais é do que o óxido de ferro 2 mais o óxido de ferro 3. Valeu, Pedro. E bom, eu sou o Davi, e definitivamente isso não é um cosplay de um certo cientista por aí. Mas voltando, como vocês já sabem o que é a corrosão e como ela ocorre, eu irei explicar um pouco mais sobre como combatê-la. E dentre os diversos métodos que existem, eu irei citar somente 4 deles, sendo que o quinto, meu grupo irá comentar sobre no decorrer do vídeo, e o sexto, outro grupo irá trabalhar sobre. E o primeiro método é basicamente a pintura, onde nós revestimos uma superfície metálica com alguma substância que evite o contato do oxigênio do exterior com o metal a ser protegido, evitando assim a oxidação. E uma substância muito usada no cotidiano para o revestimento de peças metálicas, como portões, janelas ou grades, é o zarcão, ou tetróxido de chumbo de fórmula Pb3O4, que basicamente é uma tinta que adere ao metal por ser um óxido solúvel, evitando assim, como eu já havia comentado, o contato do ar do exterior, do oxigênio, com o metal a ser protegido, evitando a oxidação. Porém, esse método precisa sempre de manutenção constante, pois qualquer rachadura ou parte do metal aparente sobre aquela tinta, ele vai sofrer a oxidação. Então sempre precisa ser passada outra camada de zarcão ou qualquer substância que proteja para esse método ser eficaz. E quando é necessário uma proteção mais eficaz, também é aconselhável o uso de revestimentos de polímeros, pois eles agiriam como uma barreira, evitando o contato do oxigênio do ar com o metal a ser protegido. Porém, esse método necessita sempre estar intacto para o total eficiência, pois qualquer rachadura novamente pode ocorrer a oxidação. Outro material utilizável é a folha de Flandres, que é um material laminado estenhado composto por ferro e aço de baixo teor de carbono revestido com estanho. São muito usados nas produções das latas que conservam os alimentos enlatados, pois como o estanho da parte interior é mais resistente à corrosão do que o aço da parte exterior, o alimento ele fica protegido durante mais tempo. E ele ainda é revestido por outra camada de um óxido ou de um polímero, pois os alimentos soltam um ácido cítrico que pode corroer o estanho. Por isso é usada essa camada fina de um óxido ou de um polímero para proteger ainda mais esse recipiente e o alimento. E é por toda essa proteção que quando você vai consumir algum alimento enlatado, eu não recomendaria, porque faz muito mal à saúde, mas mesmo assim, se você for consumir, sempre escolha aquele que não está amassado, pois esse amassado pode fazer com que o estanho entre em contato com o alimento, causando ou a degradação do alimento, a oxidação do estanho, ambos. Então eu não recomendaria nem comer, mas também se você for comer, escolha aquele que está em perfeitas condições. Como eu citei antes, no caso dos alimentos enlatados, outro processo de proteção seria a anodização, ou a proteção por filme de óxido, que é um processo eletroquímico que gera um filme ou uma camada de óxido, revestindo assim o metal ao qual a gente quer proteger. E esse filme de óxido estabiliza a superfície, impedindo que o material oxide ainda mais. E além de servir como um isolante elétrico, ele ainda pode servir como um material estético, pois ao ser adicionado corante à sua composição, ele ganha diversas cores, à sua escolha. Outro método para a proteção seria a utilização de ligas metálicas especiais, como o aço inox ou aço inoxidável, que é composto de 74% de aço, 18% de cromo e 8% de níquel, sendo que o cromo e o níquel formam óxidos insolúveis que protegem o aço da oxidação. Por conta dessa propriedade rara, que ele é muito usado na produção de utensílios domésticos, equipamentos industriais, construções civis e equipamentos para carros. Para proteger, obviamente, esses equipamentos, pode-se dizer, da oxidação, já que eles têm muito contato com o ar, propriamente dito, e a água, de chuvas ou outros meios, como tubulações, entre outros.
E para falar um pouco mais sobre outro método de proteção, a proteção catódica ou de metal de sacrifício, eu iria passar a minha palavra para o meu amigo Rafa. E agora já deu a hora, eu tenho que voltar. Valeu. Opa, gente, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouquinho sobre proteção catódica. Basicamente, a proteção catódica conecta o metal a ser protegido ao metal de sacrifício, a qual se torna o anodo. E ela pode ser feita de duas formas, né? A primeira é a galvânica, que eu vou explicar, e a segunda forma eu vou deixar para o meu caríssimo e digníssimo colega Carlos, que vai ser o próximo a falar. Enfim, a proteção galvânica ela consiste na aplicação de metal mais ativo sobre aquele que deverá ser protegido, ou seja, o metal, aquele que foi aplicado, será corrido primeiro, pois o metal de sacrifício tem uma tensão mais ativa, potencial de eletrodo mais negativo do que o metal de estrutura-alvo. Geralmente o metal de estrutura-alvo é aço e tal, entre outras coisas. Para uma proteção catódica eficaz, o potencial da superfície do aço polarizado é alterado mais negativamente, até que a superfície tenha um potencial uniforme. Nessa fase, a força motriz para a reação de corrosão na superfície protegida é removida. O anodo galvânico continua a ser corroído, tendo seu material consumido até que eventualmente deva ser substituído. Gente, embora pareça que eu tenha falado grego aqui e ninguém tenha entendido nada, de uma forma bem simples de explicar, é basicamente assim: o metal que está sendo protegido ele não vai ser corroído, mas sim o anodo de sacrifício. E depois que ele terminar de ser corroído, ele vai ter que ser substituído. Para que a proteção catódica funcione, o anodo deve possuir um potencial elétrico inferior, isso é, mais negativo que o do cátodo, a estrutura-alvo que ele quer proteger. Como está mostrando agora a tabela, basicamente é que mostra que tipo, o anodo deve ser escolhido a partir de um material que seja mais negativo na lista do material que seja protegido. E é basicamente isso. Agora eu passo a palavra para o meu caríssimo e digníssimo amigo Carlos, que vai falar sobre o sistema de corrente impressa. Obrigado pela palavra, Rafael. Agora eu, Carlos Henrique, vou finalizar este trabalho falando sobre o método da corrente impressa. Nesse caso, a corrente elétrica de proteção é gerada pelo retificador e não pela diferença de potencial entre a estrutura e o anodo. Os sistemas por corrente impressa são muito utilizados para a proteção de instalações submersas, obras de concreto e grandes tubulações enterradas. A escolha de um ou de outro depende de vários fatores técnicos e de um estudo econômico adequado. A proteção catódica pode ser utilizada tanto de forma preventiva, tanto como uma contramedida para uma corrosão. Um exemplo disso é o Cristo Redentor, que tem proteção catódica por corrente impressa. Basicamente é colocada nele uma chapa de metal como se fosse uma grade, só que em vez de ser uma chapa de metal, é uma chapa de titânio. E em cima dela é colocada uma fita de titânio que liga toda a chapa. Então eles colocam um retificador que vai estar ligado a essa fita de titânio com o seu polo positivo e com o outro lado desse retificador ligado com o seu polo negativo à armadura. Porém, não basta o retificador estar ligado a essas duas partes e ele apenas enviar a energia de forma contínua. É preciso uma pessoa para que ela controle, dependendo da umidade do local, a quantidade de energia que vai ser enviada para essas chapas.